pessoal! Bom dia, Marquele. Bom dia, Fernanda. A nossa videoaula de hoje irá abordar o tema ranicultura. Ranicultura é uma área da zootecnia que estuda o sistema de criação de rãs, visando melhorar a produtividade e rentabilidade. O objetivo da nossa videoaula de hoje é mostrar como a zootecnia interferiu no melhoramento da ranicultura. Nós vamos agora falar com a nossa repórter Vitória Feitosa, onde ela gravou uma entrevista com a zootecnista Natália Menezes para explicar melhor a respeito do tema. Bom dia! Estamos aqui com as duas zootecnistas especialistas em ranicultura e elas irão apresentar algumas dúvidas sobre essa área. Então, qual a diferença entre sapo, perereca e rã? Essa é uma dúvida que ela abrange grande parte da população. Porque o sapo, ele geralmente tem a pele mais seca e rugosa. Ela geralmente também tem uma coloração mais escura. Ele consegue sobreviver em ambientes que não tenham tanta umidade. Mas ele vai liberar substâncias tóxicas que impedem ele de ser consumido. A rã, ela tem a pele lisa, fina e úmida. Ela só consegue sobreviver em ambientes que tenham muita umidade. E ela não vai liberar essas substâncias tóxicas, por isso que ela consegue ser consumida. Já a perereca, ela tem a pele lisa e úmida, mas ela vai apresentar um tamanho bem menor se comparado à rã, e ela vai ter, na terminação de dedos, discos de sucção, que permitem ficar aderidas às superfícies. Além disso, a rã também é conhecida comumente como gia, né, vulgarmente falando. E a rã, na verdade, ela não é esposa do sapo, como muitas pessoas pensam. Existe rã macho, rã fêmea. E a diferença mais perceptível vai ser visível através do tímpano, porque o diâmetro do tímpano nos machos vai ser bem maior que o globo ocular. Já nas fêmeas não, o diâmetro do tímpano ele vai ser do tamanho do globo ocular ou menor. E na época da reprodução, o palpo dos machos eles vão ficar com a coloração mais amarelada. Já nas fêmeas não, a coloração mais clara, mais esbranquiçada. E assim, o que pode ser aproveitada na rã? A carne, que é o mais famoso, ela tem alto teor proteico e é o único alimento que contém os 10 aminoácidos essenciais. Mas também a pele ela é utilizada em roupas, sapatos, e alguns estudos mostram que a composição da pele da rã é muito semelhante à pele humana, o que já facilita em tratamentos, mas a gordura também pode ser aproveitada, que já vem sendo utilizada em algumas indústrias de cosméticos em relação a cremes para queda de cabelo e rejuvenescimento de pele. E assim, a lucratividade nessa área tem sido alta ou não? Bom, a lucratividade nessa área tem sido baixa devido ao preconceito que as pessoas ainda têm sobre essa cultura, né? Porque por ser uma espécie exótica, é mais considerada para exportação, produzem mais para exportação. Porque aqui o pessoal não tem o hábito ainda de consumir a carne de rã. Tem toda aquela cultura ainda que aqui as pessoas não têm tanta curiosidade, tem um conceito prévio em relação à rã, mas eu acredito que se grande parte da população soubesse mais dos benefícios, porque a carne da rã ela é utilizada para tratar pessoas que estão com tratamento de algumas doenças, ela é muito recomendada por médicos. Então acho que se as pessoas conhecessem mais, tivessem esse conceito prévio que tem, acho que a carne poderia ser mais consumida pela população. Porque a zootecnia, no caso, ela vem tratando realmente disso, né? Porque para quebrar esse preconceito, porque as pessoas associam a coisas sujas, como era criado antes pelos primeiros produtores, né? Que havia ambientes inadequados. E a zootecnia vem tratando disso, vem mudar isso, né? Isso. Controle de temperatura, tem o saneamento, manejo, e tudo isso vem sendo trabalhado para poder melhorar a qualidade da carne e a higiene desses alimentos. Então, como que surgiu essa ideia da ranicultura no Brasil? Então, a ranicultura no Brasil ela surgiu em 1935, né? Quando os primeiros produtores começaram a introduzir a criação das rãs. A primeira espécie que eles implantaram no nosso país, aqui no Brasil, foi a rã touro. Não havia ainda a presença do zootecnista ainda. Era uma cultura meio rudimentar, não havia condições adequadas. Havia muita fuga desses animais por a criação sem ambiente aberto. E são animais sensíveis, né, que em meio ao estresse eles tendem a fugir. E as propriedades, essa aceitação maior da rã touro é devido às propriedades da sua carne
e também ela conseguia se adaptar bem às condições climáticas do Brasil. Além disso, a rã tem uma curiosidade que ela tem essa nomenclatura devido ao coachar dela na época de reprodução, para atrair as fêmeas, porque apenas o macho que consegue fazer o coachar, né, no caso, para atrair a fêmea, é semelhante ao barulho de um touro, por isso que ela foi atribuída esse nome. E assim, além do preconceito, da cultura que tem com essa carne, quais são as dificuldades de criar a rã? Então, a rã ela é um animal meio que pré-histórico, porque ele não passou por um processo de melhoramento genético, como a gente observa em outras culturas, como o frango, por exemplo, que permite aumentar a produção, ter um conhecimento bem maior, conhecer técnicas de confinamento. A rã não, ela tem esses conhecimentos acerca da ranicultura são muito recentes, tem muita coisa ali que precisa ser estudada, que precisa ser conhecida. Além disso, essa metamorfose que a rã passa, por exemplo, a fase do girino, que é uma fase aquática. São animais ovíparos, né? Isso. Então passa por uma fase aquática, depois já tem a parte que tem que ficar no ambiente não somente seco, tem que ter úmido e seco. Então, essa metamorfose que a rã passa, ela precisa ser muito conhecida, muito estudada, para que o ambiente seja adequado. E os conhecimentos em relação à ranicultura são muito recentes, não tem muita informação, principalmente no período de desenvolvimento do girino, porque aí depois do girino vem a fase do imago e depois passa pela fase da engorda para ir para o abate. Então, esses conhecimentos, essa época de girino para imago, para a fase do abate é muito importante. Tanto pela questão de que tem que ter conhecimento, a dieta tem que ser adequada, a densidade que não pode ser uma densidade que o ambiente não vai suportar, porque a densidade tem total interferência nessa produção. Porque os estudos em relação à zootecnia e em relação à ranicultura mostraram que o aumento da densidade ele interfere em uma alta mortalidade. Tem a competição por alimento, a qualidade da água fica interferida, então isso é muito importante avaliar esses quesitos quando se for pensar em uma ranicultura. Por isso que tem que haver, no caso, um sério investimento na cultura para você propiciar uma variedade, né, das carnes. E uma melhor qualidade, um melhor desenvolvimento e cada vez mais estudos para que esse tabu e essa ideia de que prévia da carne de rã seja quebrada, que o consumo aumente e novas informações consigam novas informações as pessoas consigam ter para uma melhor criação. Porque realmente é uma carne saudável, né? Traz muitos benefícios. Muitos benefícios. Então, obrigada pela entrevista. Aproveitando a entrevista com as zootecnistas, eu irei esquematizar o que a zootecnia contribuiu para a ranicultura. Então, como foi visto anteriormente na entrevista, a ranicultura começou por volta de 1935 e até 1980 perdurou o primeiro modelo de ranário, que é baseado no criatório do Rio de Janeiro, que é o Ranário Aurora, o qual precisava apenas cercar uma área de brejo, deixar a vegetação crescer moderadamente e conter tanques com partes alagadas e outras secas, e assim oferecer as condições básicas para as rãs com alimentação basicamente de insetos. Hoje, com a ajuda da zootecnia, o ranário possui 3 setores, que tem a fase aquática e a fase pós-metamorfose. O primeiro setor é a da reprodução, no qual tem a baia de mantença e os reprodutores são mantidos lá o dia todo. E a baia de acasalamento, onde os animais são transferidos para que ocorra a reprodução. O segundo setor é o de girinos, que é o tanque de incubação dos ovos, que são os pequenos aquários, para que assim os embriões se desenvolvam até a fase larval. O outro é o tanque de crescimento e metamorfose, que são os aquários de maior porte. O terceiro setor é o de recria, e utiliza-se a baia de recria inicial, onde as rãs ficam durante os primeiros 20 a 30 dias de vida e ganham peso médio até 40 gramas. A baia para crescimento e terminação é onde se aloja até o momento de abate. Além disso, há alguns problemas na criação de rãs. Por exemplo, a densidade, que causa muitas mortes no ranário. Outro é a agressividade de alguns, que isso gera estresse nos outros e geralmente não se alimentam direito e não tem o crescimento esperado. E como ainda não há um melhoramento genético para as rãs, torna-se difícil diminuir esse problema. Outro é o canibalismo, que nos primeiros 30 dias alguns animais expressam um maior crescimento que os outros e assim os menores tornam-se alvos de alimentação.
A alternativa da zootecnia é justamente diminuir a densidade e separar assiduamente os lotes. Também oferecer uma alimentação correta, que é geralmente oferecida trutas, e a quantidade de alimento oferecida depende do número de rãs que estão alojadas e do peso médio delas que estão ali. Agora, irei mostrar um vídeo ilustrando essa parte profundamente dos ranários. Nós temos 14 tanques aqui, onde nós vamos distribuir essa desova. Cada desova dá em torno de 20.000 girinos. Nós tivemos praticamente 100% do tanque já eclodiu, e aqui nós controlamos o quê? pH e temperatura. Temperatura que deve variar entre 24 e 28 graus. pH neutro, se o pH for alcalino, se ele subir, o que acontece? Os animais morrem todos. A água aqui precisa estar sempre renovada e em circulação. Os girinos vão permanecer nessa espécie de berçário por cerca de 15 dias. São muito sensíveis, eles não suportam a água poluída, porque eles demoram o seu desenvolvimento, né? A água que sai do frigorífico, que resultou do abate, vem para essa estação de tratamento. É uma estação de tratamento por filtro, zonas de raízes, né? Com filtro de planta, onde ele passa por uma câmara de decantação, que passa por uma segunda câmara e que vai para a filtragem propriamente dita com zonas de raízes. A gente faz monitoramento dessa água, né, para ter certeza que ela está sendo devolvida para a natureza em condições melhores do que do próprio rio ali. O próximo elo da cadeia produtiva é a família parceira ou integrado, que cuida da transformação da fase de girino para o chamado imago, já sem a cauda e com as 4 patas desenvolvidas. É uma transformação que acontece de maneira gradual e que também exige muitos cuidados e dedicação absoluta. A família do seu Anísio Bauer é uma das que cuidam desta etapa. Além da estrutura principal, eles contam com tanques de terra em separado e protegidos por tela, onde permanece uma espécie de reserva de estoque estratégica de girinos. Os girinos são transportados para cá com a mesma técnica usada para os alevinos na piscicultura, num saco plástico com água e oxigênio pressurizado. A alimentação aqui continua com ração farelada, de 4 a 5 vezes por dia, e eles crescem rápido. Aos poucos, vão perdendo a cauda, que vai sendo absorvida pelo corpo. Ao mesmo tempo que começam a surgir as pernas. Primeiro as 2 traseiras, depois a dianteira esquerda e, por fim, a dianteira direita. Todo esse estágio é chamado de metamorfose, que significa transformação. E, ao final, já estão se adaptando a sair da água, sem mais nada da cauda, e são considerados imagos. Como o crescimento dos imagos não é uniforme, o seu Anísio tem que ficar de olho todos os dias para separar em lotes de acordo com o tamanho. E a partir do momento que chega aqui, até você entregar, quanto tempo ele fica aqui? De 90 a 120 dias. 120 dias. Tu não precisa ir trocando eles de tanque. Tu já sabe, aquele tanque ali em tal época vai estar pronto para entrega. Ou tu vai separando conforme uns vão crescendo mais? Às vezes vamos separando. Vamos tirando os maiores, daí se transforma mais ligeiro. Os menores fica mais na água fria para crescer mais. Como é que é? Tu antes trabalhava com avicultura? Sim, antes eu criava frango. E assim, para um produtor rural que trabalhava com frango, de repente muda para rã, alguma coisa muito diferente? Não tem muita diferença. Claro que aqui é um pouco diferente, é com água lá, para controlar a temperatura lá é com ventilador, aqui controla a temperatura com a água. Se esquentar muito, renova mais água fria. Mão de obra regula? Mão de obra é praticamente igual.
Essa é a propriedade do produtor integrado Luciano Kretzer, um dos responsáveis pela fase de engorda ou terminação das rãs para o abate. Dá para notar que a água aqui também é um insumo de primeira necessidade, não pode faltar. No ranário, ele mostra a estrutura composta de baias de engorda, onde são instalados os imagos, e chama a atenção para a mudança da alimentação. O tamanho dos grãos de ração vai aumentando conforme o crescimento das rãs. Em cada mudança, os grãos têm que ser misturados para elas irem se acostumando com o tamanho maior. E esta é uma das grandes diferenças com o sistema antigo de alimentação que utilizava larvas de moscas. Como a rã só consome coisas que se mexem, a ração ao boiar parece algo vivo, que pode ser caçado por elas. O controle da quantidade, da qualidade e da renovação das águas nas baias também tem que ser constante, mas o projeto das instalações facilita bastante a mão de obra. Também aqui, conforme vão crescendo, o Luciano precisa ir separando as rãs que se desenvolvem mais rápido, formando sempre lotes uniformes em tamanho. Essa prática evita o canibalismo, onde as maiores comem as menores e que ocorre muito nas criações de rãs se não houver a separação. Satisfeito, Luciano já está aumentando o investimento. Uma senhora mudança de vida para quem até pouco tempo atrás era caminhoneiro. Hoje a gente já está mais habituado, mas no começo era bastante diferente. Até a própria pessoa que trabalhava aqui estranhava, né? E jamais imaginava que ia estar criando rã e transportando de um lado para o outro na mão. Né? Tá gostando? Vale a pena? Olha, em termos de trabalho, dá bastante trabalho porque você tem que estar todo dia em cima. Se você não cuidar, ela se machuca muito. Mas gostei, estou trabalhando contente, que a gente está fora do estresse, né? No dia a dia, de trânsito, como a gente vivia antes, né? Hoje a gente está aí no meio da natureza e é legal. Atrás dessa porta estão acontecendo as etapas de abate e processamento das rãs. E já no início uma parte muito importante e até interessante no caso das rãs, que é a insensibilização. Para as rãs, como que isso é feito? Elas são imersas em água com bastante gelo. O choque térmico faz com que elas entrem no processo de hibernação, isto é, elas entram em sono profundo. O abate das rãs segue todas as exigências da Inspeção Federal, respeitando as normas em relação à insensibilização dos animais, higiene pessoal dos funcionários e das instalações, durante todo o procedimento, até a embalagem e armazenamento dos produtos finais para comercialização. Um inspetor acompanha todos os procedimentos, verificando o cumprimento das normas exigidas e a destinação adequada dos dejetos, que são encaminhados para outras indústrias para virarem componentes de ração. As peles também são aproveitadas por indústrias de fármacos e de cosméticos, por serem ricas em colágeno. O resultado de todo esse novo conceito de produção em ranicultura resulta em produtos de alta qualidade, que vem conquistando mercados rapidamente e se firmando como uma nova e excelente opção de renda, com alto valor agregado para a agricultura familiar da região. Nós somos a primeira empresa no Brasil a fornecer a carne de rã, a coxa de rã para o consumidor. Nós temos a cadeia produtiva 100% rastreada. Cada etapa do processo ela é codificada, cada produtor tem o seu código. O animal, quando sai de uma propriedade, que a gente pode acompanhar, de uma propriedade para outra, ele recebe uma codificação. E na embalagem, nós temos o código de rastreabilidade. Então, cada número e letra significa uma etapa do processo. Uma garantia de qualidade para o consumidor. Principalmente focando no mercado internacional, Europa. Saindo do forno agora o bolinho, essa é a cara da nova embalagem que vai para o supermercado do Brasil inteiro. Diversificação de produtos. O patê é uma novidade aí também que a gente vem lançando,
Então, esse é um patê de rã que no mundo não existe, só no Brasil. E outros produtos que vão surgir. Nós estamos trabalhando hoje com nuggets, com steaks, com produtos mais voltados para consumo infantil, porque aí nós vamos formar os consumidores da carne de rã no futuro. Esperamos que vocês tenham aprendido mais sobre como a zootecnia ajuda na ranicultura. Voltamos para os estúdios. Nossas outras repórteres, Tainara Vitória e Graciele Alves, foram às ruas falar de um tema um pouco polêmico, consumo de carne de rãs. E aí, Markel, você teria coragem de comer? Será? Bom dia! Bom dia! Estamos aqui no campus da Universidade Federal de Sergipe para falar com as pessoas a respeito do consumo da carne de rã. Como é de pouco conhecimento, a carne de rã ela possui um alto valor proteico, como também possui 10 aminoácidos essenciais. Então vamos lá com as pessoas. Vem com a gente! Como é o nome do senhor? Giovanni. Você já comeu carne de rã? Não. Gostaria de comer? Sim. E o que você acha do consumo? Tá bom, o consumo aí é só depois que comer que a gente vai saber, né? Se deve ser produzida a carne da rã, porque pela carência que tem de alimento no planeta, quanto mais alimento, melhor. Né? Obrigada. Cadê a carne da rã? Boa tarde, como é seu nome? Meu nome é Creuza, eu sou. Tainara. Prazer. Então, você já comeu carne de rã? Não. E o que você acha do consumo de carne de rã no Brasil? Aqui em Aracaju, né, tem vários tipos de comida que vende por aí, a maioria das pessoas gosta. Só que eu não gosto não, eu nunca comi. E teria coragem de experimentar? Não. Obrigada. A não ser que eu coma sem eu saber. Aí eu vou dizer se tá gostoso, se tá. Boa tarde. Boa tarde. Qual é seu nome? Rodrigo. Então, Rodrigo, você já comeu carne de rã? Não. Mas gostaria de experimentar? Rapaz, só em último caso, sobrevivência, se tivesse numa ilha, não tivesse mais nada pra comer, nem peixe. Mas eu comeria areia ainda. Então, o que você acha do consumo da carne de rã no Brasil? Se as pessoas aceitam ou gostam, tudo bem. Obrigada. Tá bom. Qual é seu nome? Carolina. Carolina, você já consumiu rã? A carne de rã? Não, nunca consumi. Mas gostaria de ter coragem de consumir a carne de rã? Experimentaria, sim. E o que você acha sobre o consumo da carne de rã no Brasil? Se é muito ou se existe aquele preconceito? Eu acho que o consumo não é muito grande, né? Geralmente a gente ouve falar que pessoas consomem carne de rã, aquelas pessoas que têm alguma alergia e aí são indicadas por médicos e tal, mais como terapia do que como um consumo. Eu não vejo muita gente falando que consome, não. Muito obrigada. Nada. Como é o seu nome? Túlio. Então, Túlio, você já comeu carne de rã? Sim. O que achou? É uma carne apetitosa, um sabor de frango, Então você comeria novamente? comeria. E o que você acha sobre o consumo de rã no Brasil? Assim, se é grande ou se as pessoas têm preconceito? Eu acho que é um tabu, assim, porque parece que um sapo é um animal meio, assim, não é visto como um animal bonito, assim, é estranho. Aí o pessoal acho que não tem uma simpatia não, assim. Então, obrigada. Seu nome? Jorge. Então, Jorge, você já comeu carne de rã? Não. Mas você tem curiosidade de experimentar, ter vontade? Não, eu não tenho esse gosto exótico, não. E o que você acha do consumo dessa carne no Brasil? Acho estranho. Se ela quer imitar um consumo japonês, ou quer imitar a cultura japonesa, não acho ser tão vantagem não, porque a gente tem a nossa própria cultura de consumir carne. A gente, um churrasco e uma picanha é bem interessante, melhor do que uma rã, né? Obrigada. Por nada. Então, como podemos perceber, há um baixo consumo de carne de rã devido a preconceito. E também devido à baixa disponibilidade da carne no mercado. Isso contribui para o pouco consumo da mesma. Voltamos para o estúdio. E assim encerramos mais uma videoaula de hoje. Espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas e vocês tenham gostado. Obrigada e até mais. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, Fernanda. Tchau, Markelly. Até a próxima. Até.